Olá, eu sou Pedro Álvaro, eu sou monitor do minicurso de verão do IFAP sobre integrais. E hoje eu trago mais uma aula aqui sobre integral por parte. Antes de começar, eu vou mostrar aqui algumas integrais tabeladas que nós vamos usar no decorrer dessa aula. A integral polinomial, acredito que todo mundo que estudou cálculo conheça. X elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante, desde que um n seja diferente de menos 1. A integral do seno é o menos cosseno. A integral do cosseno é o seno. A integral da secante ao quadrado é a tangente. A integral de uma função exponencial, a elevado a x, é igual a elevado a x dividido pelo logaritmo natural de a. A do i elevado a x é ele próprio. E a do 1 sobre x é o logaritmo natural do módulo de x, que é o caso aqui quando o n é igual a menos 1. Bom, o assunto de hoje é integral por parte, como eu já havia dito. E quando que eu devo usar a integral por parte? Normalmente quando eu tiver o produto de duas funções. E até aqui a fórmula que eu vou usar no decorrer das questões. Integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Mas Pedro, quem é esse u, quem é esse dv? Bom, no decorrer das questões a gente vai ter que escolher quem vai ser o u, quem vai ser o dv. E como que eu faço essa escolha? Quando nós estudamos cálculos, a gente percebe que existe um certo padrão para escolher integrais mais simples para se fazer. E esse padrão, nós usamos uma regra chamada LIAT, que ela ajuda a escolher o u de forma que ele fique mais simples, para que não apareça uma integral complicada no meio do processo. A abreviação do LIAT seria para logarítmicas, inversas trigonométricas, algébricas, trigonométricas e exponenciais. Nós escolhemos o u de cima para baixo. Ou seja, se eu tiver uma logarítmica e uma algébrica, a escolha do u fica na logarítmica. Mas é mais fácil a gente ver isso no exemplo. Aqui eu trago a primeira questão da lista, só lembrando que eu não vou resolver todas, eu vou resolver algumas que podem gerar mais dúvidas do que outras. E aqui eu trouxe as que são as mais difíceis da lista. Aqui eu trago a primeira questão para exemplificar o que eu havia explicado. E eu tenho aqui um produto de duas funções. A primeira função seria x e a segunda função seno de x. Aqui eu não consigo usar nenhum dos métodos que eu havia visto anteriormente. Então tenho que usar a fórmula da integral por partes. Essa aqui é a fórmula que eu já havia mencionado. E agora, pelo LIAT, a gente vai escolher sempre nessa direção aqui para o u. Como eu tenho uma função algébrica, que seria o x, ele que vai ser meu u. E a trigonométrica que vem depois é o seno de x. Então eu vou ter o u vai ser o x, du, que é a derivada, vai ser dx. O dv foi o que sobrou, seno de x dx. E o v, que é a integral de dv, a integral do seno, menos cosseno de x. E agora eu vou arrumar essa integral. Eu vou ter que a integral de u dv é igual a u vezes v, ou seja, x vezes menos cosseno x, menos a integral de v du, ou seja, menos cosseno x dx. Aqui eu posso juntar esses sinais, no caso vai ficar positivo, e aqui eu posso jogar o menos para frente, que é o que eu fiz no próximo passo. E eu vou ficar com uma integral bem mais simples de fazer do que a inicial. A integral do cosseno é seno de x, e com isso eu resolvo a primeira integral. Menos x cosseno x, mais o seno de x, mais a constante. Vamos para o segundo exemplo.
Lembrando que eu vou usar essa fórmula em quase todos os slides. Vai estar aqui para vocês visualizarem o que eu estou fazendo. Segunda questão. Integral de x vezes a secante ao quadrado de x dx. Aqui eu tenho uma função algébrica, que é o x, e eu tenho uma função trigonométrica, que é a secante ao quadrado de x. Pelo DIAT, a algébrica vem primeiro. Então, o meu u vai ser o x, o dv vai ser secante ao quadrado de x dx. Como vocês podem ver, eu anotei aqui. A derivada de u em relação a x é dx. E a integral de dv é tangente de x. Como eu mostrei na tabela lá no começo, a integral da secante ao quadrado é a tangente de x. E aí, usando a fórmula, eu vou ter integral de u dv é igual a u vezes v, x vezes tangente de x, menos integral de v du, integral da tangente de x dx. Aí tu pode me perguntar assim, mas Pedro, eu não sei fazer a integral da tangente de x. Ela é uma integral tabelada, mas caso vocês não saibam fazer, eu vou mostrar como é que se faz ela aqui. Ela é uma integral até relativamente simples, porque nós usamos a regra da substituição. Eu anotei aqui ao lado. A integral da tangente de x pode ser reescrita como a integral do seno de x dividido pelo cosseno de x, dx. Aqui eu estou usando a definição da tangente. E é interessante que eu chame alguém de u aqui, mas como u já tem outro significado, eu vou usar t. Nesse caso eu escolhi o cosseno. Por que o cosseno? Porque, de alguma forma, a sua derivada pode aparecer aqui, que seria menos seno de x dx. Só que ainda não está aparecido, então eu vou fazer essa derivada aparecer. Bom, aqui na derivada apareceu menos, mas aqui não tem. Então eu vou multiplicar e dividir a integral por um número real, pois não altera o seu resultado. Eu vou multiplicar por menos e dividir por menos é só acrescentar o sinal, não faz muita diferença. Então eu vou colocar um menos lá dentro e outro aqui fora. Porque assim eu vou ter menos seno de x dx é o dt. E o cosseno de x é o t. E essa integral aqui eu sei calcular, ela é mais simples. Pois é o caso do t elevado a menos 1, ou 1 sobre t. Isso vai ser igual a menos o logaritmo natural do módulo de t, mas é constante. Porém, o t foi uma invenção que eu fiz na questão, então eu retorno para o cosseno de x. Essa vai ser o resultado da integral da tangente de x. Claro que eu posso jogar esse menos aqui para dentro do cosseno e inverter ele, e eu vou ter 1 sobre o cosseno de x, que é a secante. Pode aparecer também em alguns livros. O logaritmo natural do módulo da secante de x. Sem esse sinal de menos aqui. Mas, por a questão, isso aqui já basta. Já é a integral da tangente. Isso vai ser igual, isso aqui eu mantenho, menos, eu coloco entre parênteses aqui, porque eu só calculei a integral. Menos com menos aqui eu vou ter mais. Eu vou ter x tangente de x. Aí aqui eu fico com mais logaritmo natural do módulo do cosseno de x. E esse menos c aqui, eu vou chamar de k. Porque se trata de uma constante, então não altera tanto nossa resposta. Vamos, por exemplo, 4 aqui. Integral de x vezes o logaritmo natural de x ao quadrado dx. Quem tentou fazer a questão viu que ficou meio esquisito esse x ao quadrado aqui dentro. Então o que podia ser feito? Aqui eu vou usar uma propriedade dos logaritmos. Seria a regra do expoente no logaritmando, que é também conhecida como regra do peteleco. Só lembrando que eu vou escolher primeiro o LIAT. Só para ver a regra do peteleco que eu mencionei. Quando eu tenho aqui um expoente no logaritmando, que é o x,
eu posso passar esse expoente para frente multiplicando, como se fosse um peteleco mesmo, jogando aqui para frente. Eu fico com A vezes o ln de x. No nosso exemplo, eu vou pegar o 2 e vou passar para frente multiplicando. Tá, vou reescrever aqui a minha integral. O 2 vem multiplicando, eu vou ter integral de 2x ln de x dx. E como o 2 é uma constante, ele pode sair da integral. E agora eu vou fazer a integral por partes, onde eu vou ter uma função algébrica e uma função logarítmica. Pelo Liat, a logarítmica tem prioridade. Então, o meu u vai ser o ln de x e a algébrica, que no caso, vai ser o dv, x dx. Anotei aqui, o u é o ln de x, a sua derivada é 1 sobre x dx, e o dv para mim é x dx, a sua integral, x ao quadrado sobre 2. Bom, retornando aqui, o 2 eu vou deixar aqui fora, e eu vou colocar um parêntese aqui para resolver a integral, onde eu vou ter u vezes v, ln de x vezes x ao quadrado, menos a integral de v, x ao quadrado sobre 2, du, 1 sobre x dx. Posso fazer algumas simplificações. Bom, esse x ao quadrado eu vou indo para cá multiplicando, o ln de x eu deixo aqui. Esse 2 ele vai simplificar com esse 2, por isso ele não aparece aqui. E a mesma coisa para o outro membro. Aqui vai ter um meio que ele vai sair da integral e vai multiplicar com 2 lá de fora. Então, eu não vou ter ele aqui. Ele vai simplificar. O x ao quadrado ele vai dividir com x aqui, eu vou ter só a integral de x dx. E esse aqui é bem mais simples do que a inicial. E aí, resolvendo aqui, eu vou ter x ao quadrado, ln de x, menos x ao quadrado sobre 2 mais c. Vamos para o exemplo 5 agora. Essa aqui, ela não é tão óbvia assim que a gente vai usar. Integral do ln de x elevado ao quadrado dx. Bom, aqui eu vou escolher o Liat, mas não tem muitas opções para me dizer quem é u, quem é dv. Bom, vocês podem perceber que aqui eu tenho uma função logarítmica elevada ao quadrado. E não sobrou mais nada. Quem que eu vou usar? Aqui fica subentendido que eu tenho um dx, que seria uma função algébrica, digamos assim, que seria uma constante. Então eu posso dizer que o meu u vai ser o ln de x elevado ao quadrado, e o meu dv vai ser simplesmente dx. Fazendo isso, o u como ln de x ao quadrado, eu vou derivar ele em relação a x. Aí eu vou ter que usar a regra da cadeia aqui. Eu tenho uma função que é um quadrado e aqui dentro eu tenho um logaritmo natural. Pela regra da potência, o 2 vem para frente multiplicando, subtrai uma unidade, e aqui vai ficar 2 ln de x, vezes a derivada daqui dentro, ou seja, 1 sobre x dx. O meu dv que sobrou lá vai ser somente dx, e o meu v, x. Armando a integral, eu vou ter u vezes v, ou seja, ln de x ao quadrado vezes x, menos a integral de v, x, du, que é tudo isso aqui. 2 vezes o ln de x, vezes 1 sobre x dx. Bom, aqui eu vou passar o x para frente multiplicando, e esse 2 aqui ele é uma constante, pode sair da integral. Esse x aqui multiplicado por 1 sobre x, ele vai dar 1. Então vai ficar somente dx. E eu vou ter a integral do ln de x, que também não é tão óbvia. Então eu tenho que usar a integração por parte, porque é como se eu tivesse um produto aqui, ó, uma função logarítmica e uma função constante, ou algébrica. Novamente usa a regra, a integração por parte. O meu u, no caso, pelo Liat, vai ser ln de x, a derivada 1 sobre x dx, o dv vai ser dx, que é o que sobrou, e a integral somente x. Bom, aqui eu mantenho essa parte,
E aqui eu coloco o menos 2, mas eu ponho um parêntese para usar a fórmula, para não misturar os sinais. Eu vou ter u vezes v menos a integral de v du. Essa parte aqui eu mantenho. Aqui eu vou fazer a distributiva. Vai ter menos 2 ln de x vezes x. Eu jogo o x para frente aqui. E esse menos com menos vira mais. Eu vou ter somente integral de dx, porque aqui o x vezes 1 sobre x, eles se dividem, simplificam, vira só 1 mesmo. Esta parte aqui eu mantenho. Aqui também. E a integral de dx, no caso, é somente x, mas como está multiplicado por 2, mas é constante. Então, o meu resultado final é x vezes o ln de x elevado ao quadrado menos 2x vezes o ln de x mais 2x mais c. Agora, antes da gente fazer os próximos exemplos, eu vou relembrar aqui algumas integrais por substituição que elas podem ser feitas quase que de imediato. A integral do seno aqui, quando ele tem um número multiplicando o seu argumento, a do cosseno e a do e elevado a alguma coisa. A integral do seno de alfa x dx é igual a menos cosseno de alfa x sobre alfa mais a constante. Pedro, não entendi nada. Vamos fazer com exemplo que fica mais fácil. A integral do seno de 2x. A integral do seno eu conheço, é menos cosseno. Aqui eu repito o argumento, que é 2x, e eu divido pela derivada dele, que é 2. Então, menos cosseno de 2x dividido por 2. Vamos ver a do cosseno agora. Integral do cosseno de menos 5x. Eu conheço a integral do cosseno, é seno. Repito o argumento, que é menos 5x, e divido pela sua derivada, que é menos 5. E pronto, está resolvido. Vamos ver agora uma com e. Eu tenho aqui a integral de e elevado a 1 sobre 10x dx. A integral do e eu conheço, é ele próprio. Aí repito o argumento, que é 1 sobre 10x, e divido pela sua derivada, que no caso é só 1 sobre 10, mais a constante. Claro que ainda pode dar uma invertida aqui nesse 10, mas está resolvido. Onde o alfa pertence ao conjunto dos números reais. Eu estou mostrando isso aqui porque quando eu fizer os próximos exercícios, eu vou praticamente resolver direto algumas integrais que cabe uma substituição, para a gente não perder tanto tempo. Vamos para a questão 8 da lista. Integral de x vezes e elevado a menos x dx. Como vocês podem ver aqui, eu tenho o e elevado a alguma coisa que não é o comum. Pelo Liat, aqui eu tenho o produto de uma algébrica por uma exponencial. A algébrica é x, a exponencial é e elevado a menos x. O meu u aqui vai ser o x, ele tem prioridade. E o du, que é a derivada dx. O dv foi o que sobrou, e elevado a menos x dx. E o v vai ser a integral. E é agora que a gente vai aplicar. A integral do e é ele próprio. Repito o argumento, menos x, e divido pela sua derivada, que é menos 1. Só que dividir por menos 1 é só acrescentar um sinal de menos aqui. Agora eu vou arrumar a integral. U vezes v, x vezes e, x vezes menos e elevado a menos x. Eu coloquei parênteses aqui para não misturar o sinal. Menos a integral de v elevado a menos x dx, du, que é o próprio dx aqui. Aí aqui eu posso jogar o menos aqui para frente, menos com menos mais, e aí eu vou recair na integral, que era a integral do dv, que eu já calculei anteriormente. A integral do e elevado a menos x, ó, integral do e é ele próprio, repito o argumento, que é menos x, e divido pela sua derivada. Mas dividir pela derivada, dividir por menos 1, é só acrescentar o sinal. E aqui eu tenho a resposta. Menos x vezes e elevado a menos x, menos e elevado a menos x mais c.
dá para colocar algumas coisas em evidência. O fator é elevado a menos x. E aí, colocando em evidência, eu vou ter elevado a menos x vezes x mais 1 mais a constante. Vamos para a questão 9 agora. Integral de x ao quadrado vezes e elevado a 4x dx. Aqui eu tenho uma algébrica e uma exponencial. Pelo LIAT, a algébrica tem prioridade. Então, o meu u vai ser x ao quadrado. O meu du vai ser 2x dx. O meu dv vai ser e elevado a 4x dx. Qual que é a integral desse dv? A integral do e, ele próprio, repito o argumento, 4x, e divido pela sua derivada, que é 4. Lembrando que é a derivada do argumento, gente. Ou seja, derivando 4x dá 4, aí eu divido por esse resultado. Aqui eu vou ter integral de x ao quadrado e elevado a 4x dx é igual u vezes v, x ao quadrado vezes e elevado a 4x sobre 4, menos integral de v du, ou seja, e elevado a 4x sobre 4 vezes 2x dx. Aqui eu posso simplificar esse 4 com esse 2, eu vou ter somente meio, que é uma constante, então pode sair da integral. E esse aqui eu vou juntar, esse aqui multiplicando, deixando o x² na frente. E aqui eu vou cair numa outra integral que também pode ser usada por parte. Uma vez que eu tenho e elevado a 4x vezes x dx. Ou seja, eu tenho uma exponencial e uma algébrica. A algébrica tem prioridade, então o u vai ser o x. O du vai ser dx. dv vai ser elevado a 4x dx e o v vai ser, repito, a integral do e, ele próprio, repito seu argumento e divido pela sua derivada, 4. Bom, aqui eu vou ter x ao quadrado vezes e elevado a 4x sobre 4 menos meio vezes, coloco parênteses, gente. Não esqueçam no parênteses, porque senão vocês vão errar na hora de fazer essa distributiva. U vezes v, x vezes e elevado a 4x sobre 4, menos a integral de v du. Vai ficar e elevado a 4x sobre 4 dx. Que agora é bem mais simples. Bom, eu posso simplificar algumas coisas. Esse menos meio aqui ele vai distribuir com esses dois termos. O x vezes e elevado a 4x eu mantenho. Menos meio vai multiplicar aqui 1/4 que está aqui. Nesse caso é só multiplicar os denominadores. 2 vezes 4, 8. E mantenho o sinal de menos. Para o segundo termo eu vou ter menos com menos mais. Aqui eu tenho 1/4 dentro da integral, que é uma constante, pode sair. 4 vezes 2, 8. Por isso aqui 1/8. Vezes a integral de e elevado a 4x dx. Nesse caso, aqui as duas primeiras partes eu mantenho. E a integral do e elevado a 4x, repito o e, repete o e, mantém o argumento e divide pela derivada, que é 4. Porém, esse 4 que apareceu aqui embaixo vai multiplicar com o 8 que está lá fora. E por isso apareceu 32 aqui. Então, a resposta vai ser x ao quadrado vezes e elevado a 4x sobre 4, menos x vezes e elevado a 4x sobre 8, mais e elevado a 4x sobre 32, mais a constante. Vamos para a questão agora do... Deixa eu voltar aqui. Tá certo. X ao cubo, cosseno de x dx. Acredito que essa foi uma integral que deixou muita gente irritada, porque ela é trabalhosa. Mas vamos lá. Aqui eu tenho o u vai ser x ao cubo e o meu dv vai ser cosseno x dx, porque a algébrica tem prioridade e a trigonométrica não. Nesse caso aqui, como eu já falei, tá. U vai ser x ao cubo, du vai ser 3x ao quadrado dx. O dv vai ser cosseno de x dx e o v seno de x. Eu vou ter integral de u dv é igual u vezes v, x ao cubo seno x,
menos integral de v du, seno x vezes 3x ao quadrado dx. E aqui apareceu uma integral por partes. Por quê? Eu tenho uma trigonométrica multiplicada por uma algébrica, então outra integral por partes. E aí eu posso... Tá, essa parte aqui eu mantenho. Aqui eu vou expandir essa integral por parte, mas... Ah, tá aqui, apareceu. Essa integral aqui eu vou usar... Integração por partes, eu vou usar u vezes v menos integral de v du. Porém, quem é u, quem é v aqui? Nesse caso, como eu falei, tem uma algébrica e uma trigonométrica. A algébrica tem prioridade. O u vai ser o 3x ao quadrado. O du, a derivada, 6x dx. O dv é o seno de x dx. O v vai ser o menos cosseno de x, que é a integral do seno. Aí eu vou ter u vezes v menos integral de v du. Armei aqui bonitinho, coloquei o parênteses. Aí aqui essa parte eu mantenho, não tem muito o que mexer. Menos com menos aqui mais. E esse menos com menos é mais, só que tem um menos lá de fora, então aqui fica menos mesmo. E novamente apareceu uma integral por parte. Por quê? Eu tenho uma trigonométrica e eu tenho uma algébrica. Aí, pelo Liat, o meu u aqui vai ser 6x, du 6dx. O meu dv aqui vai ser cosseno de x dx. Integral do cosseno, seno de x. Bom, essas duas primeiras partes eu mantenho. E aqui eu vou manter um menos aqui fora e colocar um parênteses. U vezes v, 6x seno de x, menos integral de v du. Seno x vezes 6. Aqui houve um erro de digitação, gente. Desconsiderem isso. É apenas 6 aqui. Opa. Deixa eu pegar a caneta. Aqui não tem esse x aqui, porque senão a gente ia fazer outra integral por parte. Aqui é apenas 6 mesmo. Bom, eu vou ter x ao cubo, seno x, mais 3x ao quadrado, cosseno x. Aqui eu vou fazer a distributiva, menos 6x, menos 6x seno x. E aqui finalmente eu não tenho mais com o que se preocupar, porque apesar de ter aqui uma algébrica e uma trigonométrica, mas ela já é uma integral imediata. O 6 pode sair da integral, e a integral do seno é menos cosseno. Com esse menos aqui, vira mais. Porém, tem um menos ali de fora que faz ela virar menos. Menos 6 cosseno x mais c. É uma integral trabalhosa aqui, porque eu tive que usar a integração por parte 3 vezes. Mas esse aqui é o resultado dela. Vamos para a penúltima questão. Integral de e elevado a 3x cosseno de 3x dx. Pelo Liat aqui, eu tenho um produto de uma exponencial por uma trigonométrica. A trigonométrica tem prioridade, então o meu u é o cosseno de 3x. O meu du é o menos seno de 3x dx. Espera aí, vamos com calma. Aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. A derivada do cosseno é menos seno. Repete o argumento e agora multiplica pela derivada do argumento. Derivada de 3x é 3. É por isso que apareceu isso aqui. O meu dv é o e elevado a 3x dx. A integral do e a gente viu que repete o e, repete o argumento que é 3x e divide pela derivada dele que é 3. Montando aqui na fórmula eu vou ter integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Aqui eu posso simplificar o 3 com esse 3 aqui, vai dar 1, menos com menos, mais. Aqui eu posso juntar esses dois termos, eu vou jogar o i na frente,
e o cosseno depois, o 3 fica dividindo. E aqui eu tenho uma outra integração por partes, por quê? Uma exponencial e uma trigonométrica. Quem tem prioridade é a trigonométrica, então o meu u vai ser seno de 3x. Novamente, tenho que usar a regra da cadeia aqui para derivar. Eu tenho a função seno e eu tenho a função 3x. A derivada do seno é o cosseno. Repete o argumento e multiplica pela derivada de 3x, que é 3. O meu dv vai ser e elevado a 3x dx. E a integral dele é, repete o e, repete o argumento e divide pela derivada, que é 3. Eu vou ter aqui, essa parte aqui eu mantenho. E aqui eu vou ter u vezes v, seno de 3x vezes e elevado a 3x sobre 3, menos a integral de v du. Ou seja, é elevado a 3x sobre 3 vezes o cosseno de 3x vezes 3. Aí aqui eu posso simplificar esse 3 com esse 3 aqui. Ah não, eu vou voltar para o próximo slide. Bem aqui, gente, vai aparecer a integral lá do começo. E agora eu vou reescrever essa igualdade aqui, colocando a integral do começo de um lado e o resultado da minha integração por partes do outro. Como vocês podem ver, essa integral aqui é a integral do início. E aqui eu tenho o sinal de menos, eu posso passar ela para cá somando. E aí eu vou ter duas integrais dela, como eu havia dito. E aqui essa parte aqui eu mantenho. Porém, agora está mais simples, eu posso só dividir os dois lados por 2, que eu vou ter a integral que eu estava buscando no começo. E aí eu tenho o meu resultado. E elevado a 3x vezes o cosseno de 3x dividido por 6, mais e elevado a 3x vezes o seno de 3x dividido por 6, mais a constante. E agora a gente vamos para a última questão, questão 14, que eu acredito que muita gente não conseguiu fazer porque não lembrava a integral de uma função exponencial que não fosse na base e, no caso. Pelo Liat aqui, eu tenho integral de t elevado de t vezes 3 elevado a menos t dt. Eu tenho uma função algébrica e eu tenho uma função exponencial. Quem tem preferência é a algébrica. Como já está aqui na última questão e vocês já estão cansados porque a gente já viu várias, eu retomei uma observação lá do começo. A integral de a elevado a x dx é igual a elevado a x dividido pelo logaritmo natural de a, mais a constante. E a gente vai usar isso aqui para resolver essa integral. O meu u, no caso, é o t, porque ele é algébrica, tem prioridade. O du vai ser dt. O meu dv é o que sobrou. 3 vezes e elevado a menos t dt. E agora, o meu v, como é que faz? Eu acredito que foi aqui que muita gente desistiu. Porque, assim, essa integral aqui ela é uma integral por substituição. Não é tão imediato assim. Mas eu anotei aqui como resolver ela. A integral de 3 elevado a menos t dt é igual. Primeiro que eu usei uma substituição, eu chamei de w o menos t. Calculei a derivada em relação a t, dw é igual a menos dt. Se a gente olhar bem, o dt ele já está na integral, porém o menos não aparece, então eu vou multiplicar e dividir por menos lá dentro. Aí eu vou ter menos aqui fora, menos aqui dentro. Usando a substituição, esse menos aqui continua. Porém aqui ó, eu tenho 3 elevado a w e o menos dt é o dw. E agora eu consigo usar, para calcular essa integral, eu consigo usar essa fórmula aqui. Onde eu repito a exponencial e divido pelo logaritmo natural da base. O menos mantém. Repete aqui a exponencial e divide pelo logaritmo natural da base, que é 3. Isso é uma constante. Porém o w aqui é uma inversão minha, então eu tenho que voltar para a variável original, que é menos t.
eu vou ter menos 3 elevado a menos t dividido pelo logaritmo natural de 3 mais a constante. E agora eu posso montar a integração por partes. Eu vou ter que a integral de u dv é igual a u vezes v, ou seja, t vezes... Aí aqui tem menos, abre parênteses, menos 3 elevado a menos t dividido pelo ln de 3, menos integral de v du, menos 3 elevado a menos t dividido pelo ln de 3 dt. Aqui, ó, eu posso jogar esse menos para frente. Menos t vezes 3 elevado a menos t dividido pelo ln de 3. Menos com menos aqui dá mais. E ln de 3, gente, apesar de ser uma coisa esquisita, mas isso é um número. Isso tem um valor decimal. E por ser um número, é constante. E constante sai da integral. E eu vou ter aqui a integral de 3 elevado a menos t dt, que eu já calculei anteriormente para calcular o valor do v. E já está aqui a minha resposta. Eu posso substituir esse valor aqui. Eu vou ter aqui menos t vezes 3 elevado a menos t dividido pelo ln de 3 mais 1 sobre o ln de 3 vezes o valor do v, que é a integral que eu já tinha calculado antes. Menos 3 elevado a menos t dividido pelo ln de 3 mais a constante. E agora é só juntar algumas coisas, manipular outras. Por exemplo, o 3 elevado a menos t, ele pode jogar para o denominador, trocando o sinal da potência. Aqui era menos, aqui passou mais. Aqui eu vou ter ln de 3 vezes ln de 3, ln de 3 ao quadrado. E aqui eu posso jogar esse 3 para o denominador, trocando o sinal da potência. As duas mantêm o sinal de menos e são uma constante. Então a resposta final, menos t elevado é menos t dividido por ln de 3 vezes 3 elevado a t, menos 1 sobre o ln de 3 ao quadrado vezes 3t mais a constante. E é isso. Eu sei, gente, o vídeo tá gigante, vai dar 38 minutos de vídeo, mas tenham paciência e assistam as questões, porque eu trouxe aqui as questões mais complicadas da lista e tentei organizar de uma maneira bem simples. Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou então perguntar no próximo encontro da monitoria. E acabou.